que a galera se mata. A questão é a seguinte: se você for ver conflitos dentro do Oriente Médio, você vai perceber que o quê? Você vai ficar a sua vida inteira vendo porrada. O esporte nacional lá é matar o amiguinho. Então, se você for fazer uma seleção de conflitos no Oriente Médio, você não vai ter fim a quantidade de conflitos que você vai achar. Então, o que acontece? Eu vou escolher alguns conflitos que eu acho que é mais importantes para a gente discutir. Se alguém já viu dentro da coleção Objetivo os conflitos que tem, você vai perceber que os conflitos são assim, vai colocando meio que cronologicamente falando. E isso eu acho meio bagunçado dentro da cabeça, por quê? Porque razões são diferentes. O que levam aos conflitos em cada uma das regiões do Oriente Médio são motivos diferentes. E a gente vai ver que, principalmente na década de 80, você vai ter conflito nessa região, que é chamada de Palestina, nessa região que é chamada Mesopotâmia, e nessa região do Afeganistão, acontecendo ao mesmo tempo. Então, para a gente não ficar misturando as coisas, eu vou trabalhar o quê? As razões. Então eu dividi. Em nenhum lugar que você colocar, você vai colocar conflito interno e vai aparecer alguma coisa. Não existe essa definição. Na minha cabeça eu defini o seguinte: conflito interno são aqueles que ocorrem no Oriente Médio por razões dos moradores do Oriente Médio. Eu vou matar o meu vizinho, por quê? Porque lá 6.000 anos atrás ele empurrou meu tataravô para o deserto e ocupou a área que meu tataravô morava, que era na beira do rio, ficando com a área melhor. Então começa com a questão de disputa territorial. Só que isso daí vai passando de geração em geração e acaba desembocando no quê? Conflitos étnicos e religiosos. Então sempre que você falar de conflito interno, dentro da minha visão, seriam conflitos que levam os habitantes dali se estranharem, saírem porrada entre eles. E vão estar relacionados inicialmente com o territorial, né, que perdeu-se no tempo essa questão e passou a ser uma questão étnica e religiosa. E aí sempre vai estar envolvido quem? O judeu. O judeu vai ser o cara que todo mundo quer matar, quer tirar dessa região. Certo? Depois a gente vai trabalhar conflito externo, e dentro da minha visão, o que é conflito externo? Conflito externo é aquele que sempre tem gente que não é da região se intrometendo na área. Então sempre tem a figura de uma pessoa, um país que não é dali, mas quer dominar ali. E aí vocês, claro, pensam sempre em petróleo, mas não necessariamente é petróleo, você tem questão de posição estratégica e tudo mais. Então eu vou dividir com vocês conflitos internos, conflitos externos. O primeiro conflito que a gente vai falar envolve a região da Palestina. Primeiro, o que é Palestina? Palestina é um ambiente aqui, ó. É a região ambientalmente que fica entre o Rio Jordão, o Mar Morto e o Mediterrâneo. Então você não tem uma fronteira bem definida, mais ou menos que nem a Amazônia. A Amazônia não tem um limite. Então a Palestina seria essa região. E aí a gente vai discutir, a primeira coisa que a gente vai discutir é o ressurgimento do Estado de Israel em 1948. E aí eu peguei o direito autoral do quê? Do nosso querido Wikipédia, né? Que vai ter o quê? Essas coisinhas assim, ó, você vê isso, né? Aparece lá umas letrinhas azul, que quando você clica nela aparece a definição. Né? Então é por aí. Você, para entender o ressurgimento de Israel em 1948, você tem que entender duas coisas básicas. Primeiro, ressurgir, segundo Estado. Aí aquilo lá, o que é ressurgir? O termo ressurgir necessariamente exige que ocorra para ressurgir. Então, primeiro existiu, deixou de existir e volta a existir. A pergunta é, quando deixou de existir? Se ali está 1948, ressurge. Ele existiu, deixou de existir. Quando que ele deixou de existir? Segunda diáspora. A segunda diáspora, que vai ser quando? Século II. Aqui, pessoal, né, você tem por que os judeus saíram lá? O que foi essa diáspora? Né? A diáspora foi uma coisa que aconteceu no século II exatamente por causa dessa época aqui. Essa época aqui, penduraram o JC com os caras lá. Tá. O que estava escrito em cima da cruz de JC? Que quer dizer o quê? Aqui está o rei dos judeus. A partir do momento que os judeus tiveram essa ideia de que Jesus... Vocês sabem por que crucificaram Jesus?
Crucificaram exatamente por quê? Porque acreditavam que ele ia ser o rei de Israel, a ponto de o quê? De chutar os romanos, de bater de frente com os caras. E o Jesus veio e falou o quê? Não, eu sou o rei de vocês, mas numa outra forma de governança. Não é essa governança aqui que vocês querem. Ah, seu traidor, mata! E mataram o cara, porque ele não quis fazer o que o povo queria, que era bater de frente. Só que depois que mataram Jesus, o que acontece? Alguns seguidores deles começaram a pensar assim: bom, se a gente teve rei, a gente tem direito a ter de novo o nosso país. E começaram a fazer movimentos de guerrilha contra quem dominava a região na época. Quem que era? Você vê isso aí, vai passar essa semana aí um monte de filme de Páscoa. Quando penduraram Jesus, pediram autorização para quem? Pôncio Pilatos, que era o quê? Ele era o governador romano que administrava a região. E aí ele falou assim: ó, lava minhas mãos, não tem nada a ver com isso aí, essa coisa de vocês, quer pendurar, pendura. E aí, o que acontece? Os judeus começaram a se organizar para mandar Roma de volta para sua terra. Fala assim: eu quero ficar aqui com minha terra. E começaram a fazer guerrilha. O que os romanos fizeram? Criaram uma técnica que até hoje a gente utiliza. Cuidado, não me irritem nenhum professor. O professor, quando gera uma praga, a praga gruda. O professor de geografia tem um poder mais elevado ainda, que gruda por 25 anos. Então não me irritem. Vou imaginar que eu vou jogar uma praga para... Não, tem oclinho, não adianta esse oclinho, não disfarça não. Eu rogo uma praga e ela vira professora. Pior praga que pode existir para uma pessoa. E se não bastasse a praga, para ela vai ser que ela vai ser professora da quinta D. Não sei se continua sendo assim. Na minha época era quinta A, se agrupava os anjinhos, quinta B os bons, quinta C os cocôzinhos de demônios. E quinta série, pessoal, é aquela faixa etária onde menino e menina se odeiam. Vocês lembram dessa faixa etária, né? Que os meninos vinham correndo, colocavam cigarro, dava uma pica no saco do moleque, aquela agressividade, né? Então, isso vai fazer com que na quinta série você tenha uma divisão física da classe. A galera entra aqui, ó, a nossa amiga vai entrar com o professor e vai estar aqui assim, ó, as meninas de um lado e o clube do Bolinha do outro. Não se mistura. E no clube do Bolinha sempre tem um capeta que a gente chama de Juquinha. Juquinha é o líder. Meu, se ele é o líder, ele é inteligente ou não? Se ele é o líder, ele é inteligente, tem seguidores, tem a corja de malfeitores em volta dele. A gente sabe que ele que manda, mas a gente consegue pegar quem? O Tchongo, né? Eu queria pegar o Juquinha, mas o Juquinha estava assim. É assim. Só que nossa amiga entra um dia na classe e o Juquinha está fora de controle, ele está quicando. Tá endemoniado, né? O que você faz para esse Juquinha ficar quieto? Você joga o Juquinha aqui, ó. Quando você coloca o Juquinha no meio das meninas, ele trava. Por quê? Porque ele se sente no território inimigo. Isso só funciona na quinta série. Por quê? Se for colocar vocês aqui, ó, né? E aí, você é puta, você faz tudo que o cara queria. Né? Essa é a mentalidade que os romanos inventam e pegam os judeus que estavam enchendo o saco e jogam no ventilador, espalhando os judeus pelo mundo inteiro. Isso daqui, 200 depois de Cristo, como pode, desde 200 depois de Cristo até 1950, eles ainda se manter um povo? Imagine só o Brasil ser invadido pelo Suriname. O Brasil é tão poderoso que Suriname consegue dar um coco na gente e faz o quê? Espalha. O Suriname aqui pega o brasileiro e joga. Tem que ser que nem aquele do Senhor dos Anéis lá, o careca, o bicho fez Sméagol. Eu lembro que o Sméagol, quando ele é pego, encosta uma faca nele, ele, não estou fazendo nada. O brasileiro então se rende, né? Pegam o brasileiro e espalham pelo mundo. Eu diria assim, quantos minutos que um brasileiro colocado no Japão leva para virar japonês? O brasileiro ele é camaleão. O brasileiro não tem uma identidade própria. Então o que acontece? Em qualquer lugar que você coloca, ele vira aquilo. O brasileiro é chuchu. Né?
Quando você coloca ali, ele já se enturma. O único momento que o brasileiro, ele é brasileiro, se chama Copa. Aí, né? Plácida, retumbante, chora, né? Nossa, quem sabe a letra do hino, né? Os judeus, apesar de estarem espalhados pelo mundo inteiro, eles mantêm a sua unidade nacional. O que é nação? O que é o conceito de nação? O que existe em comum a pessoas que definem uma determinada nação? Cultura. Cultura. Não tem nada a ver com país, amigos. Nação não é país. Tanto é que você tinha a nação corintiana, não sei se vocês lembram. Você vai procurar a nação corintiana onde? Em presídio. E tinha na Bolívia. Lembra, os caras? Então você vai perceber que extrapola um pouco o território. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, pessoal, e apesar de estarem espalhados, mantiveram uma unidade nacional, uma unidade étnica. Teve um bando de judeus que foram parar nos Estados Unidos, um grupo grande na Europa, na Alemanha, outro grupo na Rússia, um grupo grande na Argentina. No Brasil eu nunca ouvi falar nada de grupos significativos de judeus. Tem, mas não é uma coisa assim destacada mundialmente. E aí o que vai acontecer? Imagine só um judeu aqui na Argentina, tem uma filha com 18 anos que quer casar a filha. Ele liga para o judeu lá da Rússia e fala: então, Rashid, minha filha aqui precisa casar. Você tem algum filho aí de 18, 19 anos aí que dê para não sei o quê? Ah, tem, manda para o Sedex. E mantém a unidade. Judeu só vai se relacionar com o judeu. Vai favorecer o relacionamento entre judeus. E casamento, essas coisas, para manter aquela pureza étnica. Então, amigos, isso aqui é uma coisa que o judeu merece todo o crédito. Como pode os caras ficarem fora de um território durante 1700 anos e manter essa unidade? E aí o que vai acontecer? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, eles comovem o mundo com uma propaganda, não vou falar propaganda enganosa, mas eles utilizam a mídia a seu favor. Eles destacam que na Segunda Guerra Mundial eles foram perseguidos quase a ser exterminados. Como que é esse evento? Como chama isso? Holocausto. Eu não estou falando que o Holocausto não existiu, eu estou falando que o quê? Que os caras simplesmente omitiram dados. Holocausto. O Holocausto prega que o quê? Que Hitler queria matar tudo que era judeu. Hitler queria matar qualquer um que fosse diferente dele. Cigano, negro, homossexual, qualquer um que não fosse do gosto de Hitler, ele matava. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial estima-se que morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas perseguidas desse jeito. Os judeus representam o quê? 3, 4 milhões. Eles simplesmente falaram o quê? Só dos judeus e não falaram dos outros. Porque se você colocar 3 milhões no meio de 20 milhões, quer dizer que o quê? Que é uma parcela. Mas não, eles trataram de o quê? De divulgar de forma mais intensa a perseguição direcionada a eles, que vai ser chamado de genocídio e tudo mais. Tá? Além disso, os caras fizeram um acordo com os Estados Unidos e a Inglaterra para voltar para sua terra. A questão é a seguinte: na época da Primeira Guerra Mundial, toda essa região aqui, ó, não tinha as fronteiras que existe hoje. Na Primeira Guerra Mundial, quem dominava essa região era o Império Turco. Turquia se aliou com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e como a Alemanha perdeu, a Turquia perdeu o direito de administrar essa área, passando a ser administrado pela Inglaterra. Então, os judeus entraram num acordo com a Inglaterra. Por quê? Quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos estavam quase ganhando de Hitler, só que faltava matar o cara. Faltava o golpe de misericórdia e acabou o dinheiro. A Inglaterra chega para os judeus e fala assim: presta dinheiro para eu acabar de vez com essa história. O judeu fala: eu empresto desde que você me ajude a voltar para o meu território. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Os judeus vão lá simplesmente pedir o que eles tinham combinado com a Inglaterra, de voltar para a sua terra, né? Até rola um diálogo que fala que o quê? Que os Estados Unidos quis propor para os judeus pegarem outro lugar fora da Palestina. Por quê? Porque na Palestina já tinha gente. Os ingleses e americanos sabiam que ia dar merda. Por quê? Porque, tinha gente.
O judeu fala, essa terra é minha. Por quê? Porque era de Abraão, tal. Agora o palestino fala assim, mas você saiu daqui há 1700 anos. Quantas gerações do meu povo não habitaram essa terra? Ela é sua, é minha. E para evitar problema, o que os Estados Unidos fez? Propôs para Israel formar um território, não aqui, mas na África. Você quer fazer um país? Faz aqui, ó, é sequinho, a gente traz os camelos, faz a festa aqui. Os judeus falaram, o acordo é voltar para a terra do meu patriarca, Abraão, terra prometida, tal. Judeu, tem gente morando lá, não vai dar certo. Os americanos falam assim, pega a Argentina, já tem um monte de judeu aqui na Argentina, fica ali. Os judeus falaram, você não vai me ajudar mesmo? A gente prometeu, a gente entrou num acordo, você vai pesar a bola? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho investido na sua economia, que representa mais ou menos 1/4 a 1/3 da economia da Inglaterra e dos Estados Unidos, está na mão de famílias judias. O judeu chega e fala assim, você não vai me ajudar? Então eu vou pegar meu dinheiro e investir na União Soviética, de repente ele me ajuda. Isso aqui em plena Guerra Fria. O americano fala assim, judeu, calma, você está exagerando, judeu, porra, vamos tomar um cafezinho, não é assim. E aí eles conseguem o quê? Ter a terra deles de volta. Então foi uma relação aqui meio de tentar fazer com que não voltasse para aquele lugar, mas os judeus bateram o pé e voltaram para sua terra. Tá? Aí formaram o Estado de Israel. O que é um Estado? Isso aqui também é um conceito muito importante, porque a gente vai ver que esses caras foram enganados. Estado, país. O que um país precisa ter para ser um país? Primeiro, tem que ter território. O território vai ser delimitado por fronteira. Exército. Mas seguinte, os caras entraram num acordo. Essa região não tem muito território, não tem muita fronteira. Então, judeu, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer uma fronteira aqui, pega o rio, puxa aqui um pouquinho para baixo, e assim vem aqui. Então, esse daqui é o território de Israel, diríamos. Só que os palestinos moram ali. Como você vai ter palestino e judeu, eles entram num acordo de fazer assim, a gente vai deixar uma terra aqui para os palestinos morar. Essa terra aqui vai ser o país da Palestina. 2 pedacinhos de terra, um que é chamado Cisjordânia e outro que é chamado Faixa de Gaza. Então, você define o território. Precisa ter um território para ser um país. Beleza. Precisa ter defesa. Defesa na forma das forças armadas, que a gente falou que Israel tem uma força armada extremamente poderosa, porque o seu território é muito cobiçado. O Brasil tem uma força armada meia boca, porque ninguém quer o nosso território. Então você protege com o quê? Com estilingue. Para que você vai proteger? Quem que vai querer isso aqui? Então você tem o nível da força armada, vai ser definido pelo nível de cobiça que a galera tem pelo seu território. No caso de Israel, é absurdo. Depois você tem que ter o quê? Um governo, porque senão virar uma zona, vai ser o quê? Administração. Eu fui lá no veterinário da minha filha. Gente boa pra caramba, médico e tal. E aí a gente trocando ideia falando assim, o Brasil não tem mais governo. Ninguém mais acredita no poder executivo nem legislativo. Então o brasileiro está vivendo a vida dele no cotidiano. A gente simplesmente não dá força, não dá mais apoio. Tem que votar naquilo ali, mas não acredita que nada de bom vai vir de lá. Por isso que fica um país que fica patinando. Você tem que ter um governo para organizar esse negócio. Tá? Só que você precisa de uma terceira, uma quarta coisa que é fundamental, que é o quê? O reconhecimento internacional. Algum país tem que reconhecer você como um outro país, para evitar distorções. Esse reconhecimento internacional ele é o mais legítimo quando ele vem na ONU. Você tem que ter uma cadeira de representatividade do seu país na ONU. A ONU tem que falar, você é o país. Por quê? Porque no mundo acontecem os absurdos, pessoal. Vamos imaginar, nossa amiga ali, já que a nossa amiga ela foi usada, a nossa amiga, ela teve uma rixa com a mãe dela, que até hoje elas não se falam. Por quê? A mãe dela, não sei por que brigou, ou ela brigou com a mãe dela, porque eu cheguei quarta-feira passada na minha mãe,
Falei assim, mãe, eu vou sair hoje de casa e volto semana que vem, eu acho que na outra semana. Onde você vai, filha? Não sei, não sei. E também, mãe, me empresta 5 mil reais para eu gastar. E a vagabunda não deixou. Meu, aí ela ficou brava, foi pro quarto dela e falou assim, também agora você é um país. Eu tenho meu território, eu tenho a minha proteção, que é o urso, se alguém entrar eu meto na orelha dele, e eu sou governante do meu próprio país. Meu, tem um louco no Oriente Médio que comprou uma plataforma de petróleo, amigos, e falou que aquilo é o país dele. Meu, para evitar esses insanos, a ONU tem que falar, realmente isso é um país. E aí que é a sacanagem. Por quê? Porque Israel foi reconhecida como país, só que a Palestina até hoje não é. Isso é sacanagem. Isso que é o grande problema. Meu, fundamental que você tem que entender de Israel é isso. A proposta que a ONU foi feita é de você ter 2 territórios para 2 países governando 2 povos diferentes. Um que seria os judeus e outros que seriam os árabes, palestinos. Só que Israel foi aceita e a Palestina não. E se você é um país que não é reconhecido internacionalmente, é a mesma coisa que você ser uma pessoa que não tem certidão de nascimento nem RG. O que você faz? Você não consegue fazer nada, não consegue viajar, não consegue comprar nada, não consegue fazer nada. É esse que é o caso da Palestina hoje. Tá? Então isso daí que é o mais essencial que você tem que saber. A Palestina não foi reconhecida. Por que a Palestina não foi reconhecida? Porque qualquer coisa que você encaminha para a ONU, você tem que encaminhar assim, né? Você encaminha para ser votada por todos os membros da ONU. Só que quem analisa para passar adiante esse processo ou não, é uma coisa chamada Conselho de Segurança da ONU. É a mesma coisa que a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Por que é tão importante você ser presidente da Câmara ou presidente do Senado? Porque você que define o que vai ser votado. Então, você ser aliado do governo, você vai colocar as matérias que o governo interessa para ser votado. Senão, você coloca uma lá que não tem interesse e ninguém entra em consenso, trava a pauta comercial. Então, através do Conselho de Segurança da ONU, você coloca em votação. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 10 países rotativos e 5 fixos. Esses 5 fixos são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Comedor de hambúrguer, a rainha, comedor de queijo, comedor de criancinha, Rússia, e o comedor de tudo que aparecer na frente, China. Esses são os vencedores da guerra, mas a China que a gente não pode desprezar. Eles colocaram a China meio que nessa época aqui da Guerra Fria, você ter uma chance de empatar. Você tem 3 países capitalistas contra 2 socialistas. Então o voto sempre vai estar na mão de um, podendo pender para um lado, podendo pender para o outro, teoricamente. Esses caras aqui têm direito a veto. Esses 10 aqui são garçom. Os caras trazem, você quer uma padinha? Porque não decidem porra nenhuma. Quem decide são esses. Lembra que eu falei que o judeu domina 25 a 30% da economia dos Estados Unidos e da Inglaterra? Qualquer chance, qualquer pretensão do palestino de chegar à ONU é barrada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque se os Estados Unidos não barrar, os judeus falam assim, quem que é o presidente dessa porra? Tá aquele neguinho ali, né? Então, Obama, você já era. Por quê? Porque eu não vou financiar mais sua campanha, vou jogar na mídia tudo que eu tiver de informação para acabar com sua carreira política. Ninguém vota. Então nunca sai do papel o reconhecimento da Palestina. E isso está fazendo com que o quê? Com que a Palestina esteja sendo invadida, desaparecendo. Hoje, o que era para ser a Palestina aqui na Cisjordânia, representa o quê? 5%, uma coisa assim, Todo o resto foi invadido por Israel. Foi dominado por Israel, foi transformado em território israelense. Tá? Então, isso que é fundamental você entender. Tá? É claro que, os árabes já não gostavam do judeu. E ver os judeus fazendo isso contra os irmãos dele, Palestina, é claro que querem matar. Quando o Estado de Israel é criado, os judeus são protegidos pelos Estados Unidos e pela Inglaterra.
Por quê? Porque o mundo árabe ataca eles de qualquer jeito. Só que nessa época, o ataque do mundo árabe era uma coisa meio descoordenada e sem efetividade. Eles atacavam com o quê? Com porrete. Vai atacar o judeu lá pega! Vai, meu.